Olá, tudo bem? Se você tem um financiamento feito com recursos do Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI, eu tenho uma boa notícia para você. Agora você pode usar recursos do FGTS para reduzir o seu saldo devedor ou abater até 80% do valor da prestação do seu financiamento. Além disso, agora ficou mais fácil de você fazer a portabilidade dessa dívida. Conheça as regras, o que muda e a partir de quando isso vai valer. Mas não é só isso que você vai ver no vídeo de hoje. Com a Selic subindo para 3,5% ao ano, será o fim do financiamento com taxas atrativas? Será que vai ficar ruim para financiar? Para descobrir, é só assistir até o fim. Se você está chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para sempre receber as novidades aqui do canal. E se você gostar do conteúdo, seja você inscrito ou não, deixa aí o seu like. Aqui embaixo, na seção de comentários, tem um comentário fixado. Lá você vai encontrar os vídeos que eu mencionar aqui durante esse vídeo e também diversos links e cupons para você aproveitar. Talvez você esteja se perguntando, afinal, o que mudou com essa notícia? Sempre foi possível utilizar os recursos do FGTS para abater o saldo devedor ou reduzir o valor das parcelas. Bom, você não está totalmente errado e nem totalmente certo. Acontece que o FGTS só podia ser utilizado dessa forma para financiamentos feitos com recursos do SFH, o Sistema Financeiro de Habitação. A novidade é justamente a possibilidade de fazer o mesmo em financiamentos feitos com o SFI. As siglas são parecidas, mas na prática existem algumas diferenças entre esses dois sistemas. Vamos aprender rapidamente as diferenças e semelhanças entre esses dois? Vamos! Primeiro, falando das semelhanças. Em ambos os casos, o limite de financiamento é de até R$1,5 milhão de reais, muito mais do que o necessário para 99% da população. Agora, falando das diferenças, a principal diferença entre os dois é que o SFI é bancado com recursos próprios de bancos comerciais e de investimentos. Enquanto isso, o SFH é parcialmente bancado com recursos da caderneta de poupança. Uma outra diferença muito importante é que no SFH a taxa de juros tem limite máximo de 12% ao ano, enquanto no SFI não há limite. Sem muita enrolação, eu já quero te contar agora as regras para que você possa usar recursos do FGTS no seu financiamento feito via SFI. Em primeiro lugar, você só pode utilizar esse dinheiro no financiamento do seu primeiro imóvel. O preço do imóvel deve ser de até R$1,5 milhão, como eu acabei de falar. Em segundo lugar, você precisa ter conta no FGTS há mais de 3 anos, somando todos os períodos de contribuição, sendo eles consecutivos ou não. Cumprindo essas regrinhas, você vai poder utilizar o FGTS para diminuir o saldo devedor do seu financiamento ou para bater até 80% do valor das parcelas em 12 meses prorrogáveis ao fim de cada período. Se você assistiu a esse vídeo aqui, você já sabe que a decisão mais inteligente é abater o seu saldo devedor. Você só deve usar o FGTS para reduzir o valor das suas prestações caso esteja passando por dificuldades financeiras e não esteja conseguindo pagar o valor integral das parcelas. Eu digo isso porque, ao reduzir o valor da parcela, a maior parte do seu dinheiro é utilizada para pagar juros e não para reduzir o seu saldo devedor. Então, no fim das contas, é como se você estivesse gastando o seu dinheiro, mas a dívida não sai do lugar. Legal, Lucas, achei interessante, mas essa regra já está valendo? A partir de quando ela vai valer? Bom, você ainda precisa esperar um pouquinho. Essa regra só vai valer a partir de agosto de 2021. Isso acontece porque o Conselho Curador do FGTS deu um prazo de 90 dias para que as instituições financeiras se adequem a essa nova regra. Não saia daí. Já já eu vou te contar como o aumento da taxa Selic afetou as taxas de juros de financiamento imobiliário. E eu vou te contar também se vai ficar pior para financiar a partir de agora. Mas antes eu preciso te explicar como que fica a portabilidade nessa nova regra. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não custa nada deixar o like, né? E caso ainda não seja inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva e ative o sininho das notificações. Seguindo na linha das mudanças, o Conselho Curador do FGTS definiu também mudanças nas regras para facilitar a portabilidade de contratos feitos com recursos do FGTS. Esse mecanismo permite que você migre o financiamento de um banco para o outro em busca de melhores taxas. Tem um vídeo bem completo explicando sobre isso aqui no canal. Você pode encontrar ele aqui em cima. Agora, nos financiamentos feitos com subsídios do FGTS, quando o comprador ganha um desconto no valor do imóvel para fazer com que a prestação caiba no orçamento, o banco que está recebendo o financiamento vai ter que incluir o valor no saldo devedor e devolver essa quantia lá para o FGTS. Além disso, o Conselho determinou que essa mudança não pode trazer prejuízos
ao fundo. Para isso, os juros das operações de financiamento não podem ser menores do que 6% ao ano. Atualmente, os financiamentos com recursos do fundo cobram a taxa máxima de 8,16% ao ano, considerando a margem do banco. Como essa nova regra veio também com novas exigências, você vai precisar fazer as contas para saber se é vantajoso ou não fazer a portabilidade no seu caso. Mas e agora, como o aumento da Selic afeta tudo isso? Será que o tempo de juros atrativos para financiamento imobiliário chegou ao fim? Você deve ter visto nas últimas semanas que o Banco Central aumentou a taxa Selic de 2,75% ao ano para 3,5% ao ano. E não vai parar por aí. A expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, é de que a Selic vai terminar o ano de 2021 em 5,5% ao ano. Num passado não tão distante, em 2016, o Banco Central começou os cortes na taxa de juros, que na época estava lá num patamar elevadíssimo, de 14,25% ao ano. Sabe quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sobre o paraíso dos rentistas? Então, é exatamente sobre essa época que ele está falando. Era quando a gente ganhava dinheiro com a renda fixa, mais de 1% ao mês, sem fazer nada. De lá para cá, a Selic saiu desse patamar de 2 dígitos e chegou à mínima histórica, a 2% ao ano, em agosto de 2020. Agora, o Banco Central decidiu voltar ao ciclo de alta da Selic, mas a princípio isso não deve provocar grandes impactos nas taxas de juros dos financiamentos de imóveis. Isso acontece porque mesmo com esse enorme corte da taxa Selic nos últimos anos, os bancos não reduziram as suas taxas de juros nessa mesma proporção. Na verdade, eles deixaram uma boa gordura. Basta ver a diferença entre a taxa média de juros dos financiamentos, por volta de 8% ao ano, e a Selic, que chegou aí na mínima de 2% ao ano. Essa diferença é chamada de spread bancário. Como ele é grande no Brasil, a expectativa é que, mesmo que a Selic chegue lá no final do ano em 5,5%, as taxas de financiamento devem seguir no patamar atual. Mas fique atento, quando eu falo que as taxas devem continuar aonde estão, eu estou falando daquela taxazinha de partida e não da taxa de correção. Por exemplo, hoje você consegue fazer um financiamento imobiliário com taxa em torno de 4% ao ano, mais a taxa da caderneta de poupança. Se você considerar a taxa como um todo, ou seja, esses 4% mais a poupança, ela vai subir juntamente com a taxa Selic, já que o rendimento da poupança é proporcional ao rendimento da taxa Selic. A parte que eu estou falando que não deve mudar tão cedo é justamente aquela taxinha fixa de partida, no caso desse exemplo, os 4% ao ano. Por outro lado, é importante perceber que o interesse por financiamento imobiliário tem crescido bastante no último ano, e em especial nos últimos meses. Somente no primeiro trimestre de 2021, a quantidade de financiamentos mais que dobrou. Isso faz com que o preço dos imóveis suba e, por consequência, o financiamento fica mais caro de qualquer forma. Como sempre, não tome a decisão de financiar um imóvel por impulso. Pense, reflita, faça as contas. Seu bolso e o seu eu do futuro agradecem. O que você achou dessas novidades? Ficou animado? Me conta aqui embaixo nos comentários. E claro, continue por aqui assistindo aos vídeos que você está vendo na tela agora. Um abraço e até a próxima!